Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira santa, mais uma vez o Padre Antônio Rafael recorda questões de sua infância e juventude em sua terra natal, Santa Branca. Para esse dia foi trasladado, há pouco mais de uma década atrás, quase 2 décadas, a procissão do encontro. O encontro entre a mãe das dores e seu filho que carrega a cruz rumo ao Calvário. Aquelas duas imagens, então, depositadas em capelas diferentes, justamente na contemplação da Via Sacra, no quarto mistério, na quarta estação, se encontram para seguir rumo ao Calvário e rumo ao sepulcro, a paixão do Senhor. Ali se encontram duas procissões saídas de lugares diferentes. Uma que acompanha o filho, outra que acompanha a mãe, ambos vivendo esta dor e sofrimento. Esta procissão lembro muito bem na minha infância, com o meu primeiro pároco, o Padre José Mota, aquele que inspirou minha vocação. Era realizada na sexta-feira pela manhã, justamente antes da Via Sacra ao vivo, que era realizado na cidade, e antes de vivermos o mistério da paixão e morte do Senhor, na sexta-feira santa, às 15h. Neste momento, neste dia, que possamos meditar este encontro entre a mãe e o filho, neste caminho da nossa salvação, tão doloroso para nosso Senhor e para sua mãe, mas que confiam, ambos, reconhecem e veem além de tudo aquilo que estão passando, ambos os corações, ambas as vidas, diante da crucificação de nosso Senhor. Reconhecem que, através de tudo isso, virá a nossa salvação. Mas nós respondemos com amor a esta mesma salvação que o Senhor padeceu para alcançar para cada um de nós? Vivemos este amor a Deus e esta total entrega a Ele? Mãe e filho, ambos os corações que ali estão, ambos os olhares que se falam, ambos os toques, as carícias relembradas, do cuidado da mãe para com o seu filho, e agora vê seu filho dilacerado rumo ao Calvário. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, há muito o que meditar, muito o que recordar desta procissão tão bela, desta procissão que não deve ser esquecida, deste encontro que recordamos justamente nas estações da Via Sacra e que deveria tanto de tocar também nosso coração. Porque esta mesma mãe, na sexta-feira santa, vai nos abraçar como seus filhos. A nós que condenamos o seu Filho perfeito e amado ao madeiro da cruz, para que pudéssemos ser salvos, e o condenamos pelos nossos pecados. Reconhecemos quanta dor provocamos ainda a nossa Mãe Santíssima, que quer gerar Cristo em nós, e que tantas vezes nos negamos a reconhecer seu amor de mãe, e a vivermos como seus filhos, como filhos desta mãe,
que também representa a Igreja, mas que nos assumiu como mãe aos pés da cruz do Senhor. Entremos agora na liturgia de hoje. A primeira leitura é justamente o terceiro cântico do servo sofredor, aquele que escutamos e meditamos já longo no domingo de Ramos. Aquele que recorda justamente o sofrimento e confiança do servo. Este é o discípulo fiel do Senhor, que se formou na escuta da palavra do Senhor, para consolar. É isso que diz o início do texto. O Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me despertou cada manhã e me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. E mais uma vez coloco o questionamento. Temos este ouvido de discípulo para com o Senhor? Não disse o ouvido físico somente, mas o ouvido espiritual do nosso coração está assim sempre atento para escutar a palavra do Senhor como discípulos amados seus? Como aqueles que querem se transformar e se tornar igual ao Mestre? O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Mas recordamos esta fidelidade ao Senhor, esta fé verdadeira, inabalável, o viver aquilo que o Senhor nos ensina. Deves de levar este caminho, não resistir às suas palavras e não voltar à vida passada que tínhamos. A vida de pecado, a vida distante de Deus, a falta de oração. E aí, como temos vivido, irmãos e irmãs? E assim, a consequência da fidelidade a Deus é a rejeição do mundo. Rejeitaram a mim, rejeitarão também a vós, disse Jesus. Não é o servo maior que o Senhor, como veremos justamente com o Evangelho que vai seguir. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Também nós temos essa confiança que, servindo ao Senhor, não seremos humilhados. Não perderemos a nossa vida se a perdemos nas mãos do Senhor, porque o Senhor estará ao nosso lado e será a nossa força e nos justificará, nos consolará, nos confortará e será o nosso refúgio. Que possamos ter esta confiança, irmãos e irmãs, esta confiança do servo sofredor que é o próprio Cristo e que nós, sendo o seu corpo místico, também participamos. O Salmo responsorial continua falando do sofrimento, dos insultos, das dores, mas reconhece sempre ao final o louvor do Senhor, porque deve de haver esta alegria. O Senhor não despreza o clamor daqueles que a Ele se confiam. E a resposta do Salmo é: respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. E continua o Salmo: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram com fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Como nosso Senhor Jesus Cristo, também somos nós deste modo. Também nós recebemos os insultos, as ofensas que recaem sobre nós por causa da nossa fidelidade ao Senhor Deus. E como vivemos tudo isso? Nesta confiança total em Deus, como fizeram os santos? Porque sendo fiéis ao Senhor com sua vida, com suas palavras, suas ações, foram perseguidos, caluniados, ultrajados, mas sabiam que em Deus estava a sua vitória? Também nós somos assim. Tantas vezes, irmãos e irmãs, nós tememos, nós temos medo, nós não confiamos dessa forma. E ao sofrermos injúrias, muitas vezes abandonamos o caminho do Senhor e voltamos atrás em certos passos para podermos sermos agradáveis às pessoas e não ao Senhor. Para podermos assim convivermos pacificamente com todos. Não é a isso que a fidelidade a Deus nos leva. O mundo nos rejeitará, porque somos de Cristo.
assim como fizeram com os santos, com os doutores da Igreja, com todos aqueles que nos precederam no reino dos céus. Mas nós queremos o quê? Agradar a Deus? Sermos agradáveis a seus olhos com a nossa vida e santidade? Não importa os ultrajes e tudo aquilo que façam contra nós, porque confiamos que o Senhor nos concederá a vitória? Ou recuamos para sermos, assim, amigos de todos e agradáveis a todos nesta vida? E o Evangelho, como havíamos dito, é justo hoje de São Mateus e nos traz novamente a figura de Judas, Judas Iscariotes. Nesta quarta-feira santa nos é apresentada a traição daquele discípulo. 3 anos e meio esteve com o Senhor. 3 anos e meio, como todos os demais discípulos, ali esteve. Aprendeu do Senhor, profetizou, expulsou demônios, realizou obras grandiosas. O Senhor confiava tanto nele e na sua capacidade que lhe deu aquele cargo que sabia que talvez ele não se perdesse, mas o seu coração já estava perdido justamente na avareza. O pecado que cometeu exteriormente de roubar a bolsa era justamente o que estava tão arraigado no seu coração, e aqui devemos estar atentos. Quem traiu Jesus não foi um estranho, foi um amigo. Alguém que se sentava com ele à mesa, alguém que estava ao seu lado o tempo todo, alguém que caminhou com ele, que escutou suas palavras. E os evangelhos, desde sempre, nos colocam, desde seu início, o nome dos 12 apóstolos e, por último, Judas, aquele que seria o traidor. Desde o começo, nos é colocado. Desde o início do seu apostolado, quem seria o traidor de Jesus? Mas por que Jesus se deixou trair? Para que nós vejamos que o servo não é maior do que o seu Senhor. Não devemos de ter esta confiança, autoconfiança em nós mesmos que somos os melhores, que conseguiremos, e sermos arrogantes a tal ponto. E Jesus se permitiu ser traído, para que também nós nos encontrássemos junto com Ele. Também em nossas vidas, o traidor nunca é alguém que está longe de nós. É alguém que participa da nossa intimidade, alguém que está dentro da nossa casa, alguém que está no momento dos nossos sofrimentos e lágrimas ao nosso lado, alguém que conhece até mesmo a nossa vida espiritual, mas que vai nos trair. E que nos trai e nos abandona e vira as costas para nós. Quantas vezes na vida não passamos por isso? Talvez alguns que aqui escutam possam nunca ter passado por esta experiência, mas a maior parte de nós passamos por isso. Alguém que comia conosco, que era nosso amigo, que estava no momento de dor, de sofrimento ao nosso lado, que conhece a nossa vida tão bem, ao ponto de conhecer o nosso momento de oração e a nossa espiritualidade, como Judas conhecia Jesus e vai entregá-lo justamente onde ele estava, em intimidade com o Pai na sua oração. A traição de Judas justamente levou Jesus à plenitude do seu ministério, ao cume do seu ministério. E nós, o que tem a ver conosco a traição? Muitas vezes é o momento em que levará a cada um de nós a um momento novo de bênçãos, a um momento novo no nosso ministério, no nosso caminho com o Senhor. Quando acontece uma traição, muitas vezes a máscara cai e vemos que estávamos idolatrando alguém no lugar de Deus. E assim podemos recomeçar um novo ciclo, uma nova vida com Deus, um novo tempo de bênçãos, onde se amplia o nosso horizonte, amplia a nossa perspectiva com esta nova fase. E assim como Jesus, nós devemos de amar, perdoar e viver esse momento justamente com tanta dificuldade, não como uma coisa somente negativa, mas como esta oportunidade de crescimento, como esta nova fase, como este crescimento, ampliar de horizontes que acontece em nossa vida, perdoando, amando aqueles que nos traíram e que cometeram algo contra nós. Quem é o traidor, então? Nós continuamos naquele sexto dia e voltamos novamente ao texto de Maria, aquela que quebrou o perfume
a cabeça e aos pés de Jesus. Judas Iscariotes disse: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Esta é a inveja, é o tributo da mediocridade paga ao gênio. Assim, Judas é materialista demais para se preocupar com a beleza do ato que Maria realizou. Judas simplesmente quer saber da traição. Maria sabia que a morte de Jesus se aproximava. E vestindo uma máscara de caridade, Judas fingiu irritar-se com o desperdício daquele perfume tão precioso. Mas não era uma verdade, era uma máscara falsa. E aqui, adiante, trago justamente este trecho que vou falar agora, uma meditação de Futoshi. Enquanto Maria, em sua devoção, oferecia de maneira inconsciente honra ao morto, Judas, em seu egoísmo, provocava-lhe de maneira consciente a morte propriamente dita. Grande contraste entre a bolsa com dinheiro de Judas e o frasco de alabastro de Maria. Entre as 30 moedas de prata e os 300 denários. Entre a verdadeira liberalidade e o interesse hipócrita pelos pobres. Judas tornou-se porta-voz de todos aqueles que pelos séculos protestariam contra a ornamentação do culto cristão e sentiriam que, quando o melhor do ouro ou das joias fossem dadas ao Deus que as criou, havia alguma ofensa aos pobres. Não porque tivessem interessados nos pobres, mas porque tinham inveja daquela riqueza. É bem possível que, se tivesse os 300 denários, Judas não os daria aos pobres. E aqui encerro a citação de Futoshi. E esta é a realidade. Essa é a realidade que se estende ao longo dos séculos. Muitos se vestem de máscara de caridade, porque queriam aquela riqueza para si e não aceitam a riqueza que é ofertada a Deus. Assim, nós devemos de ver o nosso coração. Como está a nossa relação com Deus? Como tem sido? Judas reclamou que deveria de ser vendido por 300 moedas, pelo salário de 300 dias, aquele perfume que Maria quebrou sobre Jesus. Porém, ele vendeu seu mestre e senhor por 10 vezes menos aquele valor. Ele vendeu justamente por aquele dinheiro que era utilizado dentro do templo. Recordemos, a mesa dos cambistas. É o dinheiro do templo que é dado a Judas para vender a Jesus, o dinheiro com que se comprava o sacrifício, e aqui está o símbolo do verdadeiro sacrifício de Jesus. Jesus, assim, foi vendido por 30 moedas. E quer dizer o que é isso? Que muitas vezes, aquele que é o nosso traidor é aquele que nos desmerece, que acha que valemos menos do que verdadeiramente nós somos. Como Judas desmereceu a Jesus, vendendo por muito menos do que aquele perfume que, dias antes, lhes era apresentado na unção de Jesus. O traidor é aquele que está de olho no que você tem, mas não é capaz de te reconhecer por aquele que você é. Assim foi Judas com nosso Senhor. Assim são os traidores que vivem conosco. Não só o simbolismo do dinheiro que nosso Senhor fora vendido pelas moedas do santuário que compravam as vítimas para o sacrifício, mas também o traidor, além disso, o que mais faz? Ele nos demonstra a referência ao rei Davi e recorda Jesus mais uma vez como o rei prefigurado em Davi, que foi traído também pelas mãos de Aquitofel. Judas recorda justamente a traição que Davi também sofrera. Mas devemos de seguir adiante. O Senhor lava os pés e diz: ora, vós estáis puros, mas nem todos. E assim, Jesus ainda diz no Evangelho de São João: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E foi isso que Judas o fez. Foi assim que Jesus foi traído por aquele que era o seu discípulo, a quem fizeram um gesto de amor,
A quem dera, como diz o Evangelho e como meditamos brevemente neste domingo, justamente o pão embebido em sua boca. Colocar em sua boca como um gesto era uma marca justamente de favor, de amizade, de grande amizade. E Jesus, voltemos ao texto bíblico, diz: enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Todos se questionavam: Senhor, serei eu? Todos, exceto um. Exceto o traidor, porque ele sabia o que ia fazer. Com certeza, Judas Iscariotes não se questionou. Não se perguntou se era realmente ele que iria fazer tal coisa. E recordemos, todos nós somos um mistério para nós mesmos, pois devemos de recordar que temos no nosso coração contidas serpentes dormentes e que a qualquer momento podem picar o próximo com seu veneno, até mesmo a Deus. Somente um estava certo de quem era o traidor. Todos os outros tinham dúvida de não o ser. Todos os outros 11 tinham dúvida se não eram os traidores de nosso Senhor. Aquele que o traía tinha certeza de sê-lo. Tenhamos esta dúvida. Estamos vendendo também o Senhor por 30 moedas, como Judas o fez? Sou eu, Senhor, que te vendo hoje, na minha vida, nos meus dias, no meu tempo, em não viver aquilo que me pedes, em não buscar a santidade, em não viver a tua palavra, em não te reconhecer como meu Salvador, em te esquecer, Senhor, tantas vezes que quando deveria de me recordar e viver aquelas coisas que me são oferecidas e que não pertencem a ti? Sou eu, Senhor? Devemos de nos questionar e não ter a certeza que não somos, porque os discípulos tinham dúvida se não eram eles os traidores. Somente tinha certeza de algo, aquele que sabia que ia trair o Senhor, que ia vendê-lo naquela mesma noite. E assim o Evangelho encerra recordando: o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Pedro traiu Jesus e se arrependeu. Judas vendeu Jesus e teve remorso, somente remorso. Não se arrependeu, não chorou seus pecados. E aqui recordemos algo que um grande sacerdote disse em uma meditação domingo passado em sua missa. Deus vai nos pedir conta do sangue derramado de seu filho. Deus pediu contas a Caim do sangue de Abel. Caim, onde está o teu irmão? Também nos pedirá conta do sangue preciosíssimo de seu filho e o que temos feito com aquele sangue derramado pela nossa salvação? Temos feito como Judas? Ou temos feito como os demais apóstolos que se arrependem e retomam e recomeçam sua vida com Jesus, e assim também nós o fazemos e recomeçamos a vida com Ele? Se nós traímos o Senhor e desperdiçamos o seu sangue derramado pela nossa salvação, vivendo uma vida distantes do Senhor e achando que está tudo bem e que seremos salvos sem nenhum esforço, sem nenhuma mudança, sem nenhuma conversão, Jesus nos alerta. Cuidado, cuidado, como esta frase dita, seria melhor que nunca tivesse nascido, porque o sangue foi derramado para a nossa salvação e não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos pede. E encerra o Evangelho. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Mas há algo aqui que devemos de ver. Primeiramente, que Jesus se entrega à morte para a nossa salvação. Segundo, a graça divina não identificou o traidor, pois nosso Senhor escondeu dos apóstolos o fato de que o traidor era Judas. O mundo hoje, em especial nos nossos dias, ama divulgar escândalos, inclusive da igreja, mesmo aqueles que são falsos escândalos. E aqui virado de cabeça para baixo, no fato de que até o que era verdadeiro foi ocultado. Jesus ocultou a traição de Judas quando poderia ter exposto a todos. Em nenhum momento disse que Judas era aquele que ia trair. O gesto que fez para Judas ali sair era um gesto de amor.
Todos achavam que Judas tinha saído para fazer um gesto de caridade, mas Judas não saiu para comprar coisas aos pobres e sim para vender Jesus. Com as moedas, e compraram assim com as moedas do tesouro do templo. Ninguém sabia da má intenção de Judas. Nosso Senhor sim, mas agiu com amor, porque ainda deixou aberta a porta do arrependimento e da conversão a Judas. Mas Judas fechou a porta todas as vezes que o Senhor lhe abrira, não quis saber. Ele agiu para que ficasse desconhecido o fato de Judas, não divulgou, não falou, não fez nada para que Judas fosse condenado pelos apóstolos. Esperou que Judas se arrependesse, mas Judas ainda endureceu seu coração e rejeitou até o último apelo de nosso Senhor. Caríssimos irmãos, olhemos este fato e meditemos. Serei eu, Senhor? Sou eu que te traio hoje? E não tenhamos certeza que não estamos traindo o Senhor, mas dúvidas que não seremos nós. Busquemos nos fortalecer neste amor e nesta intimidade com o Senhor para retomarmos sempre o nosso caminho com Ele e não desperdiçarmos as nossas vidas nas coisas que o mundo oferece. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver fiéis ao Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade e traições que recebemos em nossa vida, mesmo em todos os momentos em que passamos, e que nos ajude a sermos como ela, fiéis ao Senhor, nunca trocando o Senhor pelas coisas e os prazeres deste mundo, por tudo aquilo que podemos ter e que nos mantenha distante dele, mas buscando amá-lo cada vez mais como Maria o amou e o ama, para que assim um dia possamos amá-lo plenamente na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que amanhã tenhamos um bom início do tríduo pascal e vivamos santamente este tempo da Páscoa.